Olá, amigo internado, então voltando aqui com vocês, então no programa Tocando o Culto, Fred João, Orlando de Freitas Júnior e também a Cláudia Guimarães falando sobre as mãos para vocês. A gente também estava conversando em off aqui a respeito da... Todo mundo pode pensar, bom, ela já falou quando a pessoa tem todos os dedos, mas e quando falta algum? O que pode significar isso? Que atenção a gente tem que ter nesse sentido? O que a gente pode dizer a respeito, Cláudia? A gente pode pensar, era o que a gente tinha conversado antes, né? Ou por nascença, ou por acidente, tudo tem ligação. Exatamente. Então, existem muitas coisas que, queira as pessoas aceitem ou não, está relacionado com outras experiências, né? Sim. Quando a gente ouve falar em talidomida, por exemplo, né, que foi algo que mexeu com as crianças na década de 60. Que, na verdade, para quem não conhece, para quem não é da época, era uma vitamina, não é isso? Que tinha? Era uma vitamina que tinha esse componente, eu não sei bem ao certo se era assim, mas essa droga, talidomida, ao ser ingerida pelas mães, né, as crianças nasceram com muitos defeitos na década de 60. Teve esse problema aí que ficavam sem as mãos, ou sem os pés, nasciam defeituosos, sem braços, era uma coisa bem triste. E foi aí a gente começou a conversar a respeito disso, a gente também chegou à conclusão de que isso, na verdade, também tem um lado kármico aí em jogo, né? Exatamente. Sabe que nessa época, né, eu li um livro espírita, né, que comentava sobre a talidomida. Então isso é uma coisa que eu li, gravei e reflito. Porque há uma lógica nisso, tem né? Uma lógica. Não necessariamente é assim, é por causa disso as coisas, mas eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Então, por exemplo, nesse livro, era o livro do Chico Xavier, né? Uhum. E explicava, contava a história dos alemães na Segunda Guerra, né? E o que eles fizeram com os judeus, em termos de experiências médicas, etc, etc. Que não foram poucas, né? Que não foram poucas. A gente até tem um estudo, né? Na verdade, um programa que nós fizemos sobre o lado oculto da Segunda Guerra Mundial, e eu convido o internauta então a conhecer também. São 4 histórias, né? 4 programas que nós fizemos com o professor Walter. Um abração para o Walter aí, está nos vendo também. E que vale a pena conferir, né? Então, e já mostravam esses seres, já no plano astral, né? Mais defeituosos em braços, em corpos. Aí tem um outro flash que é contado nesse livro, né? Eu falo flash, mas é contada a história, né? Uhum. Essas mesmas pessoas lá da Segunda Guerra, que estavam no plano astral já defeituosos, né? Quando renasceram muitos com talidomida. Quer dizer que foi um problema tão sério que eles causaram na humanidade com respeito a isso, que também foram se automutilando no astral, né? Também, com tudo isso. Repercutiu neles, né? Então, inclusive, uma das reações necessárias era ter vindo assim, né? Agora, a gente tem que lembrar sempre que o karma não é fatalista, sim, né? Nessa situação, acho que por ter sido alguma coisa de um crime de lesa humanidade, sim, mesmo, né? Também. Mas quantas coisas que acontecem, as pessoas têm algumas deficiências, que não necessariamente um caso assim, né? Então, é difícil, não é tudo igual. Mas nesse caso específico eu vejo como algo que tem lógica, sim. Legal. Orlando, a gente também não pode deixar de fazer esse parênteses aqui, que é tão importante, né? Que o Brasil agora é o grande foco do mundo, nesse sentido do vírus, né? Do mosquito, do Zika vírus, que está prejudicando exatamente o problema das gestantes, né? Que está complicado aí, está nascendo com a microcefalia. Existe também o lado kármico de quem está vindo, né? Porque não se sabe quanto tempo vai demorar para realmente conseguir uma vacina para curar esse aspecto aí. E quem está vindo com intensidade. São vários casos já, né? Que estão aparecendo por aí. E é interessante, né? Você viu que agora o problema é mundial. Sim, no Brasil, isso que eu ia falar. Agora virou mundial. Muito rápido. E muito rápido. A gente teve problema. Você viu como o Brasil virou um foco realmente de muitas coisas, né? Porque o problema de Mariana, que foi uma lama, literalmente a lama, né? A lama invadindo o Brasil, assim, passando por estados, toxicando toda a vida, né? Toxicando e matando a vida. É lógico que tudo isso tem um lado bom e um lado ruim, porque na verdade o lado bom é que as pessoas se juntaram em prol à causa, então cientistas conhecendo gente que trabalha com causa humanitária, se encontraram, estão começando a ganhar força, começando a ganhar braços, né? Para um trabalho maior que a gente não sabe onde vai parar. Mas ao mesmo tempo a gente está vendo que o mundo inteiro viu a judiação
que a falta de cabeça, de consciência de grandes empresários trouxe de malefício para esse país, né? E aí a gente está vendo, então, de outra forma, né? Eu estou falando isso por quê? Porque a comida que se come na redondeza de Mariana, ou de quem tem mineradora, o ar que se respira na região, a água que se bebe da região, já tem grandes problemas de metais pesados. Então, pessoas que, com certeza, de gerações para frente, vão manifestar esses problemas com intensidade, repercutindo. Não se sabe por quantas gerações isso pode se estender, né? Então, a gente está com esse problema latente ainda em vigência, somando ainda o Zika, né, que agora também veio um problema aí que se tornou mundial, e que agora, por ser mundial, vai se ganhar vacinas com certeza, com uma rapidez, né? Quando vai lá fora, quando pensa que começa a pegar no caso dos gringos, aí a coisa começa a andar. Não, e se você for pensar, tudo é polar, né? Sim. Aconteceu isso tudo, mas está acontecendo lá fora também por quê? Para as pessoas se mobilizarem mais. Porque é uma causa única, né? Né? Exatamente. Não, então a gente está falando tudo isso para dizer que realmente tem tudo a ver com o karma, né? Esse momento também é o momento de trazer o pessoal para cá e também resolver um karma, né? Essas crianças que estão nascendo aí provavelmente são assim, né? Então, não foi um caso de 100%, porque hoje eu estava ouvindo um médico, eles não dá para afirmar que 100% é do Zika. É isso que é interessante, que é algumas coisas específicas. Foi o que a Cláudia falou em questão de queimadura ou de um machucado que você pode ter na mão. Por que não foi nesse dedo, nesse outro, foi só nesses dois? Por que aconteceu? Então, parece que o mesmo caso é assim. Por que aconteceu em determinadas pessoas? Isso não se sabe. Uhum. Da mesma forma que a gente nunca pode julgar se pode ser uma coisa que a pessoa... Uma coisa karma, pode ser karma, que às vezes o pessoal, quando você fala karma, acha que só karma é ruim. Não. É positivo pesada, e negativo. E dá uma questão de equilíbrio dessas duas forças, do bem e do mal. Uhum. Mas acontece sim, pode ser até que a pessoa escolheu. De repente está servindo uma geração de crianças agora que para o futuro então a gente não sabe. Mas é uma coisa para tomar atenção. Porque pode estar relacionado com Zika, pode ser outra coisa, mas uma porcentagem daquelas pessoas pode desenvolver. E aí também que é uma coisa nova. Que fala, é novo, então como é que você vai estudar? É uma coisa que surgiu do nada, então tá muito rápido que é todo mundo para olhar. E começar a se olhar, o que a gente estava falando. Por que específico, o que pode acontecer? Então vamos ver o que acontece daqui para frente. Né? É tudo um olhar para dentro, né? A gente está falando de coisas mundiais, coisas para fora, mas é tudo de um olhar de fora para dentro. Porque se a gente for pensar, desde que o mundo é mundo, não é? A gente vê as chacinas, a gente vê tudo de mal que acontece, mas... E os torturadores, os manipuladores, né, os repressores, os ditadores, como é que fica nessa história? Né? Uma hora, a lei do karma também age. Por outro lado, eu já vi reportagem, hoje mesmo eu estava lendo, eu não li toda a reportagem, falando de uma jornalista, né, que ela teve microcefalia. E isso não impediu que ela fosse jornalista. Então também é um desafio. É um desafio, lógico, a gente vamos considerar o grau também dessa microcefalia, né? Sim, Mas, de uma forma ou de outra, ela superou. É um desafio, é uma superação, é uma vitória para o ser humano. É um desafio. Eu vou querer depois a gente conversar sobre isso também num outro momento, porque eu acho que tudo isso são corpos que estão sendo preparados para o futuro. Porque acho que as hierarquias com certeza estão trabalhando isso, mas eu quero fazer um programa um pouco mais específico, né, disso daí. E eu quero então que você continue de repente com essa história. A gente começou a falar sobre a mão e fomos por esse caminho todo universal aí, mas eu queria ver se você tem como fazer um comparativo da mão e do pé a respeito das mesmas relações. A gente pode dizer, voltando então ao assunto, entre mão e pé ter o mesmo significado nos dedos? Veja só, eu não trabalho muito o pé, eu já li alguma coisa a respeito, mas eu não trabalho tanto. Eu te perguntei se você sabia, né? Não, mas eu já li a respeito, sim. Mas, lógico, há que se considerar a diferença. E se é difícil ter pessoas que pesquisem tanto a mão, quer dizer, não é tão difícil assim, mas não é um número tão grande. Imagina, né? Os pés, né? Imagina os pés. Mas a gente vê isso, que tem pessoas que estudam e que há símbolos, há figuras... né? Que a gente pode até ir mais ou menos pelo raciocínio da própria mão, né? A gente pode tá pensando em coisas assim, né? Nas linhas dos pés, porque aquela figura específica
Tudo Por tem exemplo, a ver. o dedão do pé pode estar ligado exatamente a esse dedo. E seguindo, né? Seguindo como está na mão, né? Pode. E ligado aos órgãos também, né? Se a gente for pensar numa tudo ligado. reflexologia. E aquele negócio que nós conversamos antes, né? Por que aquele machucado? Por que o fungo está naquele pé? Por que, sei lá, acontece o corte, algumas coisas nos pés, né? Tudo tem a ver com coisas que eu tenho que estar trabalhando. E eu tenho que estar observando qual que é o dedo, qual que é Vai cair qual o que é a churrão aqui, região. pessoal. Vai cair o churrão. Qual que é a região do pé. Então é uma coisa para a gente estar pensando. A gente pode até voltar a conversar sobre isso em outras ocasiões, com certeza. Bom, pessoal, então fiquem com a gente que a gente ainda volta já para vocês. Aí. Mais temas sobre as mãos. Olá, amigo internauta. Então, novamente aqui é o Frei João no programa Tocando o Culto com Orlando de Freitas Júnior e também com Cláudio Guimarães, falando sobre a leitura das mãos, a Quirologia. Quirologia. É isso aí. A gente conheceu bastante coisa já com ela aqui, né? Passamos por várias histórias, mas a gente ainda tem alguns detalhes que a gente quer considerar, né, Cláudia? Linhas de viagem, você está vendo aí, linhas de união, linhas dos filhos. Pois é, a gente já falou um pouco sobre as linhas de viagem, quando a gente mostrou aquele barquinho, né? Lembro. Geralmente são viagens do exterior, mas também a gente pode considerar não apenas a distância, mas a importância que essas viagens terão nas nossas mãos, tá? É um outro aspecto que pode ser considerado também. Tá. Eu queria só complementar. Bom, se a gente for falar sobre linhas de união, sempre para quem é destro, a mão direita, né? A mão dominante do destro é a mão direita. Então é essa que nós estamos E a mão a ser observada, né? Dicas de passagem, reforçando isso. aqui, né? Na verdade, a gente olha as duas, mas mais essa. Mais a dominante. Então, o que ocorre? As linhas de união, elas estão bem nessa parte aqui, né? Então, sempre, gente, são possibilidades, né? Então, você pode ter vários traçados aqui, pode ter um só, dois, pode ter mais e você ter tido uma união só. Mas são possibilidades que elas aparecem bem nessa junçãozinha aqui entre a linha do coração, isso, né? Entre a linha do coração e o dedo de Mercúrio, ela tá bem aqui, tá? Pode ser uma, pode ser várias, mas lembrar sempre que são possibilidades, né? Tá. E aí, aqui nessa parte, aqui mais no cantinho, perto do dedo de Mercúrio, né? Bem pequenininhas, a gente pode encontrar as linhas dos filhos, também possibilidades. Aí seria o quê? Quantos filhos você pode ter? Um potencial para ter filhos, né? Possibilidade de. A gente vê na mão direita, né? O dominante. Isso, sempre na mão dominante, né? Para quem é destro. Então, a gente vai olhar, são linhas bem fininhas. Às vezes, só com uma lupa é que a gente consegue ver. No meu caso, é com a lupa e o óculos. Mas a gente... olha aqui, tá? Normalmente, elas podem não aparecer. E de repente você vir a ter filhos também, né? Nem sempre elas estão tão evidentes. São linhas às vezes difíceis de você localizar, tá? Bom, uma outra linha que é muito importante, que a gente já comentou um pouco sobre ela, é a linha do destino. Que ela pode começar em várias posições. No Monte da Lua, ligada a linha da vida aqui no meio, né? E ela tem a ver com o destino da sua vida, né? Com o caminho da sua vida. E ela, geralmente, ela acaba no dedo de Saturno. Às vezes não, né? Mas ela vai do meio da palma até próximo ao dedo de Saturno. Muitas vezes, no final, ela se ramifica, né? E fica assim, paralela. Então, de repente, pode ser até outras opções que você vai ter, né, na sua vida, rotas, caminhos diferentes que você vai traçar na sua vida. E como é que a pessoa pode identificar o tempo desse traçado? Dá para identificar? Aí tem que fazer uma contagem, realmente, né? Aí eu indico até pesquisas em livros, né? Ou então procurar um quirólogo mesmo, para que ele faça essa contagem. A contagem. Isso. Aí a pessoa começa a contar desde o princípio até... o princípio dela é aqui embaixo, e ela geralmente vai até a linha de Saturno. Por exemplo, se alguém te consultar num programa particular, você consegue identificar isso? O tempo consigo. Então, pessoal, e depois a gente vai deixar o contato da Cláudia para vocês, então...
Então, ela começa daqui. A linha da vida começa daqui. A linha do destino começa daqui. E às vezes, quando a gente está fazendo essa contagem, os momentos se cruzam. É muito interessante, sabe? É muito interessante, tá? Bom, essa aqui, é que a minha é curtinha, tá? É a linha do sucesso. Na verdade, ela até começa mais embaixo, mas ela é bem sutil. Ela é uma linha, ou é linha da sorte. Ah, tá nesse dedo aí. Né? Ou ela chama linha do sucesso ou linha da sorte. Ela geralmente vem aqui para o anular. Ela está relacionada ao anular, né? Tá. Então, ela pode começar na linha do coração, ela pode começar na linha da cabeça, ela pode começar no monte da lua, na linha do destino, na linha da vida, não é? E também a gente faz essa contagem, né? Geralmente, quando ela começa, ou fica mais evidente, mais para cima, é quando a sorte, o sucesso, tá realmente, você tem o seu esforço, você tem o seu trabalho, né? E pode ter repercussões positivas. Então, você, como indicador, você vai ver a linha do sucesso aqui. Tá? O que não impede que antes você até tenha um pouquinho, né? Tá? No meu caso, ele é assim, ele fica mais evidente dos 30 anos para cá, né? E vai se acentuando. Quando ela tem assim cortes, né, ramos, né, cortes, linhas que cortam, de repente pode ser interrupções em algum projeto, coisas às vezes não dando certo, mas se ela continua, você vai ter dificuldades. Mas... Então é interessante falar para eles o seguinte, se a gente tem um mental mais aprimorado, mais focado, então, quer dizer, a gente consegue colocar, inclusive, todos os traços com começo, meio e fim. Porque você vai focando nos seus princípios, porque tem gente que começa assim com muita vontade disso, muita vontade daquilo, aí vai deixando tudo pelo caminho. E começa a construir uma vida cheia de vazios, né? Sim. Porque pensou numa coisa, fez outra. Depois pensou que começasse aqui, que ia acabar aqui, não. Começou aqui, acabou lá. Então, às vezes, a pessoa tem esse caminho todo aos trancos e barrancos, na verdade, né? E quando você foca, de repente, você consegue... Assim, o foco, ele é muito importante, né? Ele é essencial, na verdade, né? Mas muitas coisas também são decorrentes de experiências passadas que a gente traz. Então, às vezes, o sucesso, ou como se encaminha também a linha do destino, e todas as outras, né? Tem a ver não só com o foco que você coloca nas coisas, mas também com as suas experiências. Mas é óbvio, se você vai se trabalhando, se você vai procurando se transformar de uma maneira positiva, aquilo vai se firmando cada vez mais. E vai ficando cada vez mais expressivas as linhas, então? Elas podem ficar, elas podem aparecer. Podem entrar. De repente, você nunca viu direito uma linha relacionada a esse dedo aqui, né? Ao dedo anular, dedo de Apolo, do Sol. De repente, você vê uma linha ali. De repente, são os seus esforços que estão se manifestando na sua mão. E, às vezes, até as linhas que cortam, elas podem desaparecer. E você... sabe, aquele corte nem existir no futuro. Porque, sabe, gente, aqui existem o quê? Existe um selo, existe uma foto. Mas essa foto, ela é uma foto dinâmica, se é que a gente pode falar assim, né? Que a gente pode mudar. Porque o destino da gente está nas mãos, mas está também dentro da gente. Uma foto em movimento, né? Uma foto em movimento. É a gente que faz o destino da gente. É interessante que isso lembra muito aquela história que a gente viu nos filmes, né? Que falam sobre viagem no tempo, né? Você vê uma coisa que aconteceu, que a gente viu naquele filme lá De Volta para o Futuro, né? Sim. Aconteceu, registrou em jornal, em revista, não sei o quê, daqui a pouco mudou alguma coisa e desapareceu aquela história que começou a pintar outra, né? É verdade. Então a gente pode mudar. Tudo isso aqui a gente pode. Eu esqueci até de falar, né? Em relação à linha do destino, às vezes ela começa e dá uma falhadinha. De repente, não é nem na época que você está agora. É coisa do passado, né? Que você vai começar desde o início ali, né? Então, na verdade, por quê? Aí você vai lá, vai estar passando por uma leitura de mãos, e aí o quirólogo vai perguntar para você, de repente, aqui está na idade de tal, tantos anos, etc., você vai poder falar, olha, nessa fase eu estava até desmotivado, eu estava até sem vontade, aconteceu coisas na minha vida. Ou ele mesmo detectar isso
na linha da vida. Porque você vai, na verdade, caso eu chame, porque ela é aquiróloga também, né? Consegue medir o tempo. Você vai poder especificar exatamente qual época, né? Sempre 3 anos a mais ou 3 anos a menos. Ah, tá. Entre essa... Cerca de. Porque assim, não é uma coisa tão exata. A gente procura se aproximar o máximo possível. Mas geralmente ela casa bem com a linha da vida. Entendi. O tempo que se conta aqui bate com o tempo que se conta na linha de destino. Agora uma pergunta que me veio aqui para te fazer. Com relação às raças. A raça, né, africana, enfim, oriental e tal. Existe alguma diferença assim muito latente entre algum traço físico da mão, assim, alguma coisa que demonstra a origem da própria raça? Alguma coisa mais oculta? Não necessariamente. Mas o que a gente pode notar em relação à coloração de mãos, né? Que, por exemplo, quanto mais isso não tem a ver com as raças. Eu nunca pensei dessa forma, né? Mas em relação à coloração das mãos, se elas são mais avermelhadas, né? É o elemento fogo, como eu tinha dito antes. Se elas são esbranquiçadas, né? Então, de repente, é uma falta de energia que você pode estar vivendo. Se elas são extremamente vermelhas, você pode ser um colérico. E tem umas que são assim manchadas, né? De branco, manchadas. Vermelho, né? Aí então, gente, pintas também muitas vezes, onde elas estão. Isso a gente não perguntou para você com relação a onde estão as pintas. Né? São coisas que também nós temos que trabalhar, né? Eles aparecem no Monte de Vênus. Isso. De repente, onde ela está, são alertas, né? Alertas à nossa psique, para a gente estar procurando trabalhar naqueles pontos específicos. Agora, com essa coisa do sol, também muita gente vai tomando sol e vai começando a pintar o corpo inteiro com manchas escuras, né? Mas como a gente vê que as pintas elas acontecem mais na parte superior da mão, não dentro, então a gente vê que aí entra o que você falou. Quando pinta dentro é porque tem que chamar atenção mesmo de verdade para algum aspecto, né? A pessoa tem que vivenciar melhor isso daí. Exatamente. Né? Tá. Bom, você conseguiu dar uma enxugada bastante no que faltava da gente expor? Ou tem mais algum detalhe que você quer comentar? Não, seria mais isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui, porque o assunto foi muito bacana, foi muito ilustrativo. Eu gostei muito, Orlando. Você gostou ou não gostou? Eu já tinha visto a minha mão, né? E bate tudo, não é? E é verdade, pessoal. Funciona com data, época, isso é maravilhoso. Não tem como, não. E é uma coisa normal, gente. Não tem nada de extraordinário, não. Você vai ver que vai falar muito da sua vida atual. Do que você passou, o que você tem que fazer, onde está a possibilidade, onde está, e muda. É uma maneira de você ver. Você vê, e se você prestar atenção, você olha um risco, daqui vem uma semana depois, às vezes dependendo do que você passou, dá uma olhadinha e você fala, pô, mudou. No dia que ela leu pra mim aqui, num pedaço aqui, eu já vi que acrescentou, veio mais pro cantinho. Falei, opa. Aí você fala, não tinha visto. Não, mas acontece isso mesmo. Então essa coisa de tinha visto é importante porque você viu que tem as marcas que passam, desaparecem, acontecem. Tem os machucados que dependendo de onde que está na mão, né, no dedo, tem que ficar atento a isso, né, qual o significado, né. E acho que a única região do corpo que a gente pode dizer que não é alterado fisicamente pelo humano, porque hoje você coloca botox em tudo, né? Que você pode colocar. Sim. Na mão você não tem como apagar, né? Por enquanto. Por enquanto. Então você coloca botox no corpo todo, menos na mão, onde você pode estar de frente com os seus problemas e não tem como remediá-los, né? Bom, pra mim foi uma delícia esse bate-papo aqui com a Cláudia Guimarães, espero que vocês tenham gostado também, né? E eu vou querer que você deixe o seu contato então para quem quiser te procurar, Cláudia, para você poder deixar a gente vai aparecer no GC aqui embaixo, o e-mail dela, o telefone, o que você quiser deixar. Olha, o meu e-mail é claudia.guimarães@gmail.com e o meu celular 011, né, São Paulo, 97029 8514. WhatsApp também. Também, WhatsApp também. Então tá uma boa possibilidade para quem quiser de repente falar com você, né? Procurar você também via WhatsApp, né? Sim. Porque depois a gente pode fazer um outro tema sobre a contemporaneidade também nesse aspecto, né? Porque hoje em dia essa questão toda dos aplicativos estão facilitando a nossa vida, mas estão deixando todo mundo de cabelo em pé lá, quem vai direitinho na onda da lei, né?
Bom, Orlando, com você aí, quer deixar algum contato? Sim, eu vou deixar um contato e lembrando que também a Cláudia está aberta para palestra, viu, pessoal? Palestra, sim. se vocês workshop, e aí curso eu não convenci ainda não, eu não consegui convencer ela para fazer curso não. Mas palestra, workshop e contato, olha, realmente se vocês vão se admirar, vocês consulte mesmo, isso ou seja, uma pessoa que tenha condições de fazer isso. Uma pessoa responsável não é curioso. Curioso tá cheio. Né? Mas assim com responsabilidade, tá? E aí fica esse aviso. Para mim, vocês. É o que a gente falou, né, Orlando? Porque tem muita gente que é adivinha. É adivinho. Ela não, ela faz a coisa estudada, em cima de exatamente. Estudado, né? Com lógica. E que todas essas pessoas elas podem ter acesso a um curso de quiro, né? Estudar quiro, pesquisar, né? Vai muito de cada um. É lógico que, como em tudo, uns vão ter mais facilidade, outros menos, mas todos nós podemos, né, desenvolver por aí, né? Orlando, quer finalizar? Sim, aí todo mundo já me conhece daqui, né? Sabe que a minha formação é de marketing e propaganda, também sou master em PNL, também dou palestra, também dou cursos nessas partes também, e também trabalho com consultoria em empresas pequenas, ou seja, muitas vezes empresa individual. Porque é o pessoal que precisa de mais ajuda, então eu tenho um canal que depois eu vou passar aqui, que eu tenho alguns trabalhos lá que também já estão no YouTube, e aí firmas de diversas, vendas, departamento e tudo que você possa imaginar. E também tem um outro lado, onde que tem o meu outro canal também, que tem algumas palestras, e inclusive também eu faço essa parte de tarô, do curso também, do palestra nesse sentido também. O Orlando está desenvolvendo um curso aqui muito legal, até que tem um espaço muito bacana na Zona Oeste, né? Na Zona Leste, da nossa querida Aymar, né? Sim. Um grande abraço para a Aymar, que deve estar vendo a gente agora aí. E esse espaço dela, o Orlando começou um curso de tarô, assim, bem completo, né? Você colocou... Bem completo. Eu fiz os arcanos maiores, os menores, e já fiz alguns workshops lá de trabalhar exatamente como é um espaço que trabalha muito com a parte psicológica do pessoal, já para se trabalhar nessa parte. Inclusive o pessoal é psicólogo lá, né? Sim. Tem psicólogo lá como alunas. E também logo para março e abril, mais ou menos março, abril, eu também vou fazer em um outro espaço, que eu estou convencendo a pessoa para montar um espaço, lá perto do metrô também, pessoal, isso já é para a Zona Norte. Também um espaço bom que eu também vou começar a dar aulas lá também de tarô. É isso aí, quando tiver tudo em ordem, você volta e comenta. E logo eu vou puxar a Claudinha para lá também, com certeza, pessoal. Olha, tem um pessoal muito bom, né? Que você sim, já tem um pessoal bom aí para montar um lugar onde vocês vão ter, assim, olha, de qualidade, fio para mil. Qualidade, realmente. Qualidade que importa. O professor Walter, inclusive, você também está... Sim, o Walter também, que é uma doçura de pessoa que vocês viram na própria chamada da Segunda Guerra. O lado oculto da Segunda Guerra Mundial. Bom, pessoal, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre a Serenata e Companhia, eu vou deixando aqui embaixo no GC também o contato, né? Serenata e Companhia, www.serenaticia.com.br. A gente também está no Instagram, Facebook, LinkedIn, no YouTube. Tem uma rede social bem grande aí para vocês conferirem com a gente. É o nosso trabalho que a gente leva para sua casa ou para sua empresa um pouco de entretenimento e um pouco de emoção também, na medida certa para fazer essa grande diferença. Bom, então ficamos por aqui com mais um Tocando Oculto e a gente vai voltar depois com o Orlando falando sobre um tema que você vai ficar muito curioso em querer descobrir. Então fique com a gente por aí.